Como começou? Você começou trabalhando no rádio, não é isso? Na verdade, antes disso, falando de comunicação, foi rádio, Transamérica. Sim. Mas antes disso, como um menino da periferia, tentei ser jogador de futebol, vocês sabem disso. Passei pelas categorias de base do Palmeiras. Depois, estudando, mas eu aí, paralelo a isso, trabalhando também office boy. Fui office boy uns 4, 5 anos. Trabalhei na CESP, Fundação CESP, que era a empresa que meu pai trabalhava. E aí, depois, quando eu entrei na faculdade, que aí eu fui fazer estágio na Transamérica. Fui estagiário da Transamérica, lá na Lapa. Na Pio 11. Na Pio 11. Aí, colando adesivo de carro, levando esporro. Pô, uma vez um cara falou isso pra mim. Colei o adesivo do cara meio torto. Ele falou, mano, você só cola adesivo, você cola torto, velho. Aí eu falei, desculpa. Você me desculpa, eu só tô de lado assim, ó. Não, ir rápido, os caras buzinando. Eu falei, pô, não entendo. Então, leva esse daqui. Dei mais 2 adesivos pra ele. E não vai ganhar o prêmio. Vou colar em casa. E não vai ganhar o prêmio, né? É melhor. Não, porque às vezes tem cara que você pode colar o adesivo de qualquer jeito, que o cara, não, beleza, só quer o adesivo da rádio. Tem cara, não, que ele coloca uma régua. Não, 2 dedos pra cima, 2 dedos pra baixo. E aí era isso. Aí depois eu fui pra gravadora. Aí eu fui trabalhar em gravadora. Aí trabalhei em EMI, trabalhei Indie, Trama, Universal. Trabalhei quase todas as gravadoras que vocês imaginarem. Pra quem não sabe, o Ângelo é um dos poucos ou muitos divulgadores que fizeram muitos artistas aí, que revolucionaram o mercado. Foi. Trabalhou com pessoas como Paralamas do Sucesso, Exalta Samba, isso. Que mais? Ficar falando Tijuana. Tijuana, as duas vezes, né, Tijuana. Teve a primeira vez quando eles lançaram um CD normal, tipo, a música, vamos escolher, vamos tocar. E teve a vez do filme. Quando estourou o filme, depois... Agora o bicho vai pegar. É isso aí, Tropa de Elite. Nossa. Aí eles estouraram de novo. Então a gente fez 2 voltas, assim, com o Tijuana. Boa. Foi legal pra caramba. Fora disso... Charlie Brown, você trabalhou também? Charlie Brown Jr. Trabalhei Charlie Brown, trabalhei o Nadando com os Tubarões, né? O acústico. Arte popular. Arte popular. Piolhão. Isso mesmo. O Marcinho, um abraço pra todo mundo. Divulgando sempre os artistas. Divulgando mesmo. Pegando embaixo... Na verdade, eu entrei em gravadora assim. Eu trabalhava na Transamérica na parte de promoção. Aí o Celinho jogava bola com a gente e eu fiz uma promoção muito legal, acho que pra Universal... E pra EMI, que era do Rensons, que eu falei, Transamérica, quero dormir com o Rensons, e Sou Louco pro Paralamas. Foram essas 2. Eu não trabalhava em gravadora. Só que eles gostaram da promoção. Aí o Celinho falou assim, neguinho, você vai trabalhar comigo, aquele jeito dele. Então, a princípio, eu só ia pra gravadora, ouvir música, a música de trabalho, e mandar as promoções pra cada rádio. Então, eu mandava uma pra 89, mesmo já tendo o departamento de promoção em cada rádio, a gente já mandava algumas promoções. Ele criava algumas promoções pra divulgar o artista dele. Então, na época, eu tava lançando o P.O. Box com a música dos bichinhos. Aí eu dei ideia de pôr uma máquina de bichinho em cada rádio. Acho que essa o Wagner lembra, que a gente pôs também na Tupi, essa Por máquina isso que de ele é bichinho. chamado um bichinho de pelúcia, entendeu? Então a gente ia criando promoções para cada rádio, cada música de trabalho. E nesse período, né, divulgação de artistas e tal, você lembra se você passou algum perrengue assim com algum artista? Mas muito. Eu vou contar um que eu adoro contar. Uma vez, eu sou meio... Não, sou muito distraído. Muito. Eu tenho que anotar tudo. Se eu não anotar, eu esqueço tudo. Então, eu sabendo que eu já sou distraído, às vezes eu passo alguma coisa. E uma vez, Luciano, eu tava com o Fundo de Quintal. Fundo de Quintal ia fazer o programa Mulheres. E aí, só que eles estavam aqui a semana inteira. Então já tinha feito Ana Maria Braga, já tinha feito um monte de coisa. E aí, de repente, eu apareci com eles na Gazeta. Aí era a Ana Bidu, na época, produtora. Aninha. Aí que agora ela tá no Melhor da Noite. Aí ela falou assim, Ângelo, o que você tá fazendo com esses caras aqui? Eu falei, não, acabamos de sair do almoço, agora é fazer Mulheres e depois... É amanhã. Eu falei, nossa. Ai, meu Deus. Aí eu falei, não, Só isso. mentira. Como que eu vou fazer, com todo o fundo de quintal lá, já? E aí ela, é amanhã, Ângelo. Aí eu falei, Aninha, não tem como mais. Não tem. Me ajuda. Aí ela, não, vou ver aqui. Aí ela foi lá, falou com o diretor. Aí eu falei, pode falar 100% que a culpa é minha. Eu só não falei. Só quem não ficou sabendo foram os fundos de quintal. Agora eu tô Mas sabendo. o resto, todo mundo. Agora vão saber, né? Agora todo mundo sabe, inclusive eles. Aí todo mundo ficou sabendo. A minha chefe na época, que era a Meire, eu falei pra todo mundo, falei,
Ângelo sendo Ângelo, fiz isso. Não, vê que o pessoal se resolve aí. Aí resolveu. Aí os meninos entraram, cantaram. Mas foi um perrengue. Foi. Perrengue, a minha cara. Foi. Distraído. Ainda nessa pegada da pergunta da Babi de perrengues, você trabalhou com o Charlie Brown Jr. Trabalhei, todo mundo trabalhou com ele, sabe que é Nossa. uma banda boa pra dar perrengue que sempre tinha problemas, eram eles. Não. Você teve algum perrengue com o Charlie Brown Jr.? Tive 2, eu posso contar 2. Vou contar um foi em show, né? Que tinha o show da Rádio Mix, um lá no Serete. E aí, pô, naqueles shows era uma banda atrás da outra, né? O dia inteiro, banda atrás da outra, tal. E o Charlie Brown tava vindo de algum lugar, não sei se era do Nordeste, tinha que parar aqui em São Paulo, fazer o show e seguir viagem. O que aconteceu? Só parou aqui em São Paulo os integrantes da banda. O resto da banda, tipo, bateria, equipamento, tudo seguiu pro Rio de Janeiro. E era a Andréia, na época, a produtora deles. Não sei se vocês lembram dela. Aí chegou... Eles chegaram lá no Serete. E aí... Tá, beleza. Agora monta o praticável. Cadê as coisas do Charlie Brown? Cadê as coisas do Charlie Brown? Cadê as coisas do Charlie Brown? Não é playback? Meu, resumindo. Olha onde foi parar. Choveu muito aquele dia. E aí, nada de Charlie Brown entrar, De repente virou uma guerra de lama, aquele Serete. E os caras começaram a jogar lama no camarote. Aí os caras falaram, ô, Charlie Brown, não sei o que lá. Aí depois deu tempo, porque aí foi colocando outras bandas, né? Aí voltou o equipamento deles, eles entraram. Aí quando eles abriram a boca, aí todo mundo esquecia tudo. Mas teve chuva de lama no Serete. Quem é um pouquinho mais velho vai lembrar desse show. Chuva de lama no Serete no dia do Charlie Brown Jr. E a outra foi na Record. Era o programa da Adriane Galisteu. Pediram pra eles chegar lá 3 horas. Eles chegaram às 3 horas. Era raro eles atrasarem. Só que a Adriane Galisteu não chegava. A Adriane não chegava. Aí, de repente, o Chorão chegou pra mim e falou assim, Angelão, você tá ligado, é muito tempo aqui parado. Aí eu falei, mano, não, Chorão, pelo amor de Deus, não faz isso. Sendo Chorão. Não faz isso. Ele, é muito tempo aqui parado. Aí não deu outro, ele acendeu um beck desse tamanho na Record. Pô, a galera lá é evangélica, né? Aquele cheiro de fumaça pelo corredor. Aí o pessoal, a produtora desesperada. Eu acho que era Paulinha, eu acho. Paulinha. Aí ela desesperada. Ela, Ângelo, tá cheirando maconha. Os caras pedem pros caras pagar. Aí eu fui lá falar com o Pelado, na época, que era o baterista. Falei, Pelado, tá mó cheirão lá fora. Ele, não, peraí, a gente vai dar um jeito. Acendeu um incenso. Em vez de apagar, só vamos... Peraí que a gente vai dar um jeito. Vamos dar um migué. Mas tem um monte com o Charlie Brown, porque a gente trabalhou muito. E bateu a trabalhar com o Charlie Brown chegando na divulgação. Então tem muitas histórias com eles. No show da 89, no acústico, que foi promoção da 89, que a menina tinha que andar de helicóptero o dia inteiro, aí depois ela tinha que ir no camarim antes do acústico. Só que quando abriu a porta, imagina, tava o Charlie Brown, RZO, toda a galera antes de começar a gravação do acústico. Tudo a gente paz. abriu a porta, deixa pra lá, depois você entra, depois a gente termina a promoção. Tem gente pelado, né? É melhor não entrar. Aliás, agora. esse acústico foi curioso, porque eles gravando acústico, assim, o Chorão não queria fazer acústico. A MTV foi uma imposição, não, vai fazer acústico. Ele falou, não, eu não quero. Eles fizeram um meio termo, assim, uma coisa meio acústico e meio com guitarras, assim. Isso, foi mesmo. Só que o Chorão chegou no dia da gravação, ele continuava não querendo fazer. Então, assim, tudo que ele podia fazer de má vontade aquele dia, ele acabou fazendo, né? E aí chegou assim, na música com a RZO, eles foram lá, gravaram uma vez, não ficou bom. Segunda vez, não. Aí já tava, sei lá, umas 7, 8 vezes, daí não saiu. Aí o público começou a ficar impaciente, né? Porque todo mundo... A gravação de acústica é um negócio chato, ficar horas e horas, né? Aí ele chegou assim tal, tipo, esperando. Não tá dando certo, vamos no camarim. Isso. Pra relaxar e voltar melhor. Só que no camarim eles não relaxaram. Eles voltaram pior. Isso mesmo. Meu Deus. E aí, tipo, no final das contas, teve que tocar mais 40 vezes, assim, foi... Ô, pastor, se você pegar nesse CD, essa música acaba com... Porra! Porque gravaram mais de 11 vezes essa música. Eu acho que terminaram de gravar no segundo dia. Segundo dia. Porque não saiu. Aí foi pro segundo dia, aí não saiu. Aí depois, quando acabou, aí ele solta. Se você pegar o acústico MTV Charlie Brown Jr., quando acaba a música do RZO com o Charlie Brown, ele acaba... Pá, que é um desabafo do Chorão, né?
Ele foi o artista mais complicado que você trabalhou? Não, lógico que não. Meu. Quem foi? O Chorão foi de boa, o Chorão era de boa mesmo. Você pedia com jeitinho, ele fazia. Não tem um estresse, de verdade mesmo. Tanto ele foi fazer Adriano Galisteu, era playback, não era ao vivo, era playback. Complicado. Não vou falar. É banda, não é grupo. Não era. O Lu acompanhou bem, me dava dor de estômago. Você pode dizer quem é sem dizer o porquê. Era muita vaidade junto. Os caras são bons, os caras são muito, muito bons. Você ouviu o CD e você ouviu ao vivo é a mesma coisa. Só que me dava dor de estômago. Eu acho que foi uma das poucas bandas que eu mandei embora. E o cara que cuidava deles falou: você vai fazer isso mesmo, Ângelo? Eu falei: não dá. Porque eu adoro, continuo. Se tiver show aqui em São Paulo, eu vou em 30. De verdade mesmo, porque eles são bons. Só que eles me davam dor de estômago. Tipo, a gente ia viajar pra fazer a Xuxa, aí uma produtora falava, uma palavrinha errada, e todo mundo ficava bravo, era um quebra-pau na van, era um monte de coisa. Eu falei, não, eu não mereço essa energia. Não mereço mesmo. Pagode tem essas complicações. Não era pagode. Sertanejo tem essas Essa turma do rock não adianta. Não era pagode. Não era pagode mesmo. Os caras do pagode, pelo amor de Deus, os caras são leves demais. Sim. Tranquilo. Tanto é que a grande maioria é amigo até hoje. Mesmo ficando um tempão sem trabalhar, a grande maioria é amigo até hoje, de verdade. Eu lembro, com o Angelão, a gente teve uns perrengues também. Nós fomos uma vez, ele e o Viola, no carro do pai dele, pra Transcontinental. Putz, mano, nossa. Estamos vivos por causa de você, Luciano. Eu nada. Eu tava atrás assim, ó. Ah, quem foi? Foi o Viola que me avisou? Fui eu que avisei. Então, nossa, eu ia dormir no volante. Né? Capotando, então eu tava no banco atrás, o Ângelo tava cansado, que não tinha dormido, e ele batendo papo com o Viola, que tava do lado. Só que chegou uma hora que o Viola dormiu, e eu atrás só olhando, de repente eu só dei um tapa na cabeça dele. Aquele chique foi dando um soninho, mas aqui a gente parou no meio da estrada pra comer picanha, arroz, feijão, farofa. Naquele restaurante que tem, chegando na Transcontinental. Pelo amor de Deus, ali aí deu um soninho. Que será, aí né? Acorda, opa! Já tava mudando de faixa. Era o Logos do meu pai, o Logos do seu Alcides. Era o Logos azulzão. Era o seu Alcides. E, Ângelo, como que surgiu assim o convite, né? Como você reagiu a esse convite para trabalhar de novo na rádio, né? E fazer o Quem Não Faz Toma. Isso. A gente, antes de tudo, assim, lá atrás, eu, o Luciano, o Godoy e um amigo nosso, o Chuchu, a gente tinha uma produtora que fazia conteúdo para rádios. Então, faz de conta que você tinha uma rádio no interior, mas você não tinha conteúdo, porque é longe e tudo. A gente fazia conteúdo e mandava para esses lugares. E aí pintou uma vez um projeto de fazer o Corneteiros, um programa de futebol, dando risada, biriri, bororó, que tava nós e o Ricardinho também, que trabalhava na Jovem Pan lá embaixo. Aí o Lu quis parar, aí deu um tempinho, aí o Godoy também quis parar, aí ficou só eu e o Ricardinho. E a gente mandava, toda vez que a gente mandava esse programa, a gente mandava pro e-mail do futebol. E lá tem diretor de rádio, tem artista, tem todo mundo do mercado fonográfico. E aí os caras resolveram parar, e a gente, eu e o Ricardinho, o que a gente vai fazer, Aí um dia eu tava indo pro Rio de Janeiro, divulgando, o Ricardinho falou assim, Ângelo, você não acredita, o Vaguinho adora o programa, e ele falou que quer continuar, ele quer fazer. Vai pôr o Tatola, que é o comunicador, e vai nós três. Aí fica o Tatola de palmeirense, eu de corintiano e você de São Paulino. Aí eu falei, caramba, vamos, fechou. Na 89. Aí quando a gente fez a primeira reunião, o Tatola falou assim, o Denis tem que estar junto, porque além dele gostar das coisas, é esperto, é inteligente, ele vai ajudar a gente a fazer a correria se precisar. No primeiro programa, ele fez uma cagada de contar os pênaltis errados. Do Vasco, do jogo do Vasco. Aí a gente falou, não, vem aqui no microfone contar isso daí. Aí ele todo atrapalhado falou, é disso que a gente precisa no ar também, sabe? Não só essa coisa séria, ficar 1h30 falando se foi pênalti ou não. E aí o Denis, no primeiro dia mesmo, já também entrou no programa. E aí foi. Mas para quem não sabe, o programa, ele não era diário. Não era diário. 7 às 8 da noite. Era uma vez por semana, às quartas-feiras. Após as rodadas. Isso. Quando a rodada acabava 11 horas da noite, a gente ficava a madrugada lá. Era isso mesmo. Então eu esperava acabar o jogo da televisão pra gente entrar no ar na rádio. E esse programa começou no nosso futebol. Eu vou forçar um pouquinho. Qual é a história? Mas era isso mesmo. Começou no nosso futebol. A gente jogava. Tem um futebol nosso há mais de 18 anos. Futebol eu sou de segunda. Um dos fundadores. Futebol de segunda. Então toda segunda a gente jogava bola.
E tinha a quadra, era aqui na Vergueiro. A gente jogava aqui na Vergueiro, do lado, então não podia fazer barulho, porque tem a monte de hospitais portuguesa do lado. Então era proibido. Então a gente terminava, vamos comer alguma coisa, vamos beber alguma coisa e tal. A gente saía de lá e ia para um Mills. Uma lanchonete que tem aqui. Que na Abílio Soares. Na Abílio Soares. Na Abílio Soares, antes de chegar aqui na Paulista, ali no... Aí a gente chegava lá, tinha o garçom preferido do... Tatola. Do Tatola. O Chico. Que ele parecia o Chico Anísio. O nome dele não era Chico, mas ele parecia tanto com o Chico Anísio. Que é apelido do Chico. E ele não anotava nada, Babi. Tudo ele de não, cabeça. Ele não Tudo de anotava cabeça? nada. Tudo. E errava tudo. Pra variar. Mas a culpa é, ó. Se você pega uma pessoa que não anota nada e ele vai levar o lanche pra cozinha, pede o básico. Mas aí chegava no Luciano, o que você quer? Não, x-salada sem maionese. A maionese é a parte com tomate a colher ao amanhecer do dia. Aí depois pedia outro. Eu falei, gente, ele não tá anotando nada. Para de pedir assim. Só pede x-salada. Né? Quando vinha, claro que vinha tudo errado. Mas fazia parte da diversão. E aí a gente ficava a madrugada toda. O Trocando resto, porque figurinha. começava, era das 9 às 10h30. Era. Ficava até as 3 horas da manhã trocando figurinha, quando era época de Copa. E falando sobre futebol, falando isso daí. E às vezes a gente se empolgava, falava alto e tinha gente no restaurante. Aí a gente, desculpa. Aí o cara, não, pode falar. A gente fechava o restaurante. E o dono da rádio tava lá. O Júnior tava com a gente. E o diretor artístico também. Que jogava com a gente. Então chegou uma hora que ele falou assim, isso tem que ir pro ar. Essa resenha, esse bate-papo, essa conversa, tem que ir pro ar. É uma sacanagem a galera não ouvir isso que a gente passa aqui todas as segundas-feiras. E aí foi o programa. E o programa, sem sacanagem nenhuma, não é porque eu faço. É gostoso de ouvir. É primeiro lugar no Ibope em rádio. Sim. Então é gostoso de ouvir. É divertido. Porque a gente não fica só falando de futebol ou só de um assunto. A gente fala de o que aconteceu, a gente fala. E o que não aconteceu, a gente dá uma inventadinha também e fala também. E tão certo que deu o programa que acabou indo pra TV, né? Em 2014. Isso. A rede, como que foi a saída pra Rede TV? Da onde surgiu essa ideia? Foi a Rede TV que procurou vocês? Como que foi? Foi muito louco, porque a galera ouve muito o programa em rádio, né? Em carro. E aí quem ouvia? O filho do Mick Jagger, o Lucas, né? Ele ouvia. E o pessoal da Caravelli, o Barão, o Dinho, o Seu Jorge, eles ouviam também o programa. Tanto é que a Caravelli, ela era patrocinadora do programa. E paralelo a isso, a Caravelli também patrocinava o UFC, na época que era na... Caravelli e cerveja, né? Caravelli e cerveja. E patrocinava também o UFC na Rede TV. Então, todo mundo cercou o Marcelo de Carvalho e o Amilcar falando da gente. Tanto o Lucas Jagger quanto o pessoal, o Barão, a galera. Aí ele chegou uma hora e falou, vamos falar com esses caras. Aí o Denis e o Tatola foram lá fazer uma reunião. Na primeira reunião, ele falou assim, como seria o programa de vocês? Aí o Tatola e o Denis saem de lá, a gente almoça ali no Frevo, que o Murilo adora. Aí a gente chegou no Frevo, aí o Tatola falou, e aí, agora? Como que a gente faria o programa? Aí a gente colocou um monte de quadros, aí devolvemos para eles, aí eles foram para a reunião de novo. Aí quando eles leram 1, 2, aí ele falou, traz o contrato para eles e aciona o helicóptero. Então por isso que até hoje, quando vocês assistiram o programa, vocês vão ver, aciona piloto. Na verdade a gente zoando o Amilcar e o Marcelo de Carvalho, aciona o helicóptero. Que todas as reuniões dele acabavam com, aciona o helicóptero. E aí eles deixavam você assim na reunião igual nós, ia voar. E você falou assim que vocês se reuniram para criar a ideia assim. Teve uma ideia do programa que particularmente que foi revolucionária não só para o programa, mas para a TV, que foi o Zap Zap, que foi uma coisa que depois todo mundo quis fazer igual. O Zap Zap ainda veio um pouquinho depois. Eu vou te contar a história do Zap, mas o que tá ainda até hoje que todo mundo quem assiste gosta é o Fuçada. O Fuçada o Fuçada foi o primeiro, ele veio da rádio, foi pro Encrenca, que era nosso pilar mesmo, tanto é que os primeiros programas eram em formato até de fuçada mesmo. O que é o fuçada? São fofocas que o próprio artista conta. Então, a gente não é disso que me disseram. A gente vai no Instagram do artista, o que ele postou, a gente dá como notícia. E aí a gente fala o que talvez alguma coisa tem por trás daquilo. E com a nossa opinião. Então, isso até hoje. Então, o Fuçada tem mais de 11 anos de vida. Olha que louco. E aí depois a gente veio com esse lance de Zap. Que a gente tá tudo muito rápido, todo mundo assiste televisão com celular, aí a gente olhando os meninos e tal. E a gente falou, aqui que eles dão risada. Já era o Zap. Só que pra não confundir o Zap com vídeo cacetada,
É a agilidade, é isso que você... Não, pastor, você sabe. e uma coisa que vocês fizeram que lembrava a Beavis and Butthead. Eram 4 jovens assistindo Isso. aquilo e se divertindo. É Então, isso mesmo. A referência Era maior, isso, acho que mais que pegadinhas, era isso, né? Era exatamente isso. E a gente se ligou nisso. Era uma coisa que você sabe quando tá lá em algum lugar guardado, você não quer fazer igual, mas você tem a referência. Era exatamente isso. E ainda os caras me zoaram muito, que era uma época que andavam os 4 no mesmo carro. Pra tudo. E sempre era no carro do Ricardinho, que não tinha ar-condicionado, era manivela. e eu dirigia e ficava o tatólio dele. Não sei porque. Era Copa, eu acho que era Copa. Por isso, tava todo mundo sempre junto, os 4 andando sempre junto. E um dia que a gente assistiu a primeira coletânea de Zap, eu falei assim: mudamos a televisão. Eu falei, de verdade. Vai te catar, jogaram, me bateram, falou prepotentão, mudou uma televisão, os caras me zoando, né? Eu falei, mudou, eu nunca vi isso de verdade, eu nunca tinha visto aquilo na televisão. Você via vídeo cacetada, você via... Mas 4 idiotas narrando, a sonora bem forte mesmo, até onde não tinha sonora, a gente colocou e assistindo assim, eu falei, mudou, pode ter certeza que mudou.